Iniciamos o segundo bloco do programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com os membros da ONG, o Dr. Ângelo Menin e também o Anderson. Anderson, nós estávamos falando no bloco anterior, a função da ONG, então, ela é fazer a proteção dos animais, enfim, recolher os animais que hoje não têm um lar, que estão aí jogados ao destino do meio ambiente e também da cidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ti. Houve denúncia já na ONG de animais que também são maltratados? E que forma que é o encaminhamento desses animais que vocês recolhem? Qual é o destino final desses animais no caso depois de feito o tratamento? Então, realmente existem, chega até nós denúncias de caso que o animal tem dono, mas que está numa situação de maus tratos, está numa situação de, às vezes está com alguma doença e o dono não toma providência. Inclusive nós já atendemos casos assim, que chegar lá que o cão está em péssimas condições, seria inclusive caso de levar a polícia junto, porque é um caso de crime ambiental, de deixar o animal naquelas condições. Uhum. Então realmente existe, e nesses casos não há, é que nem a gente falou, a ONG não tem tanto aquele papel de estar recolhendo animais, mas quando se trata de um caso que o animal está numa situação dessa, a gente tem que agir, não há como deixar naquelas situações. Então, se há a possibilidade de fazer o tratamento, orientar o proprietário a levar até o veterinário, essa é a melhor forma, fazer com que ele, não adianta a gente chegar lá e resolver o problema dele, não, deixa com a gente que a gente resolve. O primeiro passo é isso, é orientar, conversar com o proprietário para que ele tome uma providência, né? Você aposta responsável. Exatamente, sabendo das consequências daquele ato. Caso o dono realmente não tome providências, nós temos que tomar, né? Medicamos o animal, se houver necessidade, levamos para a clínica veterinária, né? Então, realmente existem casos assim, de que o animal tem dono, mas que passa por essas situações. E conforme você falou, o procedimento seguinte seria esse: se ele tem dono, se nós percebemos que o dono realmente vai cuidar bem, ele pode estar retornando para lá. Senão a gente vai estar buscando encontrar um novo proprietário que vai estar cuidando realmente desse animal, né? Eu falo isso porque o município tem uma legislação de 2003 que trata e penaliza também aqueles que abandonam ou deixam de cuidar dos seus animais, né? Só questão de executar a lei. Exatamente. Hoje a questão animal, conforme falou, a questão animal de animais domésticos, na questão de centros urbanos, essa é a maior questão que nós temos, a questão de abandono de animais. Até a ONG existe justamente para conscientizar nesse sentido, porque hoje Francisco Beltrão ainda não é um problema social essa questão. Existem centros maiores, Cascavel, Maringá, que você vai nos bairros lá, que é um caos a questão de animais abandonados. Então, nós temos a oportunidade de mudar essa realidade em Francisco Beltrão, se nós começarmos desde já essa questão de controle populacional. Hoje é difícil você ver, pelo menos aqui no centro da cidade, animais que estejam perambulando pelas ruas sem dono, mas existem os bairros mais retirados da cidade que nós já temos questões que já estão se complicando justamente por essa questão da posse irresponsável, a questão de abandono de animais. Então, esse é o fator mais complicado de quando se trata de uma ONG. Madruga, eu quero fazer uma colocação aqui para o Ângelo e para o Anderson, uma coisa que a gente tem observado e até tem ouvido algumas reclamações. Por exemplo, hoje pessoas, virou já meio que corriqueiro e normal, pessoas terem um cachorrinho no seio familiar. E muitas vezes essas pessoas moram num apartamento onde outras pessoas também moram naquele condomínio e não aceitam a questão do animal. Existem reclamações com relação a isso na ONG? E outra situação, por exemplo, pessoas que têm esses animais e provocam, por exemplo, desconforto para a vizinhança, não no caso de apartamento, mas em residências. Quando chega para vocês reclamações desse tipo, como é que vocês fazem? Porque na verdade não é questão de maus tratos aos animais, é perturbação às pessoas próximas de quem tem esses animais. Como é que vocês, o Ângelo ou o Anderson, vocês dois que fazem parte da ONG, tratam essa situação? Na verdade isso aí não é tanto problema da ONG, né? Mas é um problema que acontece mais corriqueiramente do que a gente imagina. Assim, a instrução que eu e outros veterinários que a gente conhece dá, antes de você adquirir o seu animal, você vai conversar com o veterinário e conta a sua história, onde você mora, a sua realidade, com que pessoas você vive, de que idade, como é o seu dia a dia. Existem animais
que são indicados para cada característica de proprietário, né? Então, quem passa o dia inteiro fora não vai poder ter um cachorro de grande porte que precisa de exercício diariamente, porque ele não tem tempo. Quem mora em apartamento também não, né? Então, assim, existe um animal para quem quer ter animais, né? Para quem realmente quer ter um bichinho de estimação, existe um animal para cada realidade. Na questão de incômodo, né? Latir, animal incomodar, hoje em dia existe em Beltrão alguns profissionais que trabalham na parte de adestramento, né? Esses profissionais, eles acabam por corrigir esses maus hábitos, né, dos animais e acabar cessar com esses problemas, né? Porque, na verdade, nenhum animal nasce incomodando o vizinho, né? Ele acaba incomodando com o decorrer do tempo, né? E isso é um mau hábito que ele adquire, né? Não que ele vai incomodar sempre. Né? Ou seja, na verdade, a pessoa também tem que se adequar à sua vontade de ter um animal pelo espaço onde ela vive, né? Exatamente. Antes, hoje, quantos animais são assistidos pela Arca de Noé atualmente? Então, como a gente tomou essa atitude de não passar, não recolher mais animais, até porque a gente fazia esse papel há algum tempo atrás, a gente fazia o papel de estar recolhendo os animais. Hoje a gente só recolhe justamente animais no sentido que que estão em situações de risco, daí a gente faz realmente esse resgate e também atende no sentido de castrações, de esterilizações de animais. E esse é o que a gente mais atende hoje. A gente tem condições aí de estar esterilizando 5 animais por dia, justamente devido a essa parceria que a gente tem com os veterinários aqui da cidade, que fazem esse serviço voluntário também. Então, a questão de números que nós podemos apresentar é justamente quanto aos animais que já foram esterilizados. Vamos pegar como base esse ano de 2011. O total de animais já foi de 67 animais que foram castrados gratuitamente, sem custo nenhum. Tanto Cães de rua, animais de rua. Isso, animais de rua, ou então aqueles casos que a família não tem condições de estar castrando, aqueles bairros mais carentes, que a família tem os animais lá, mas não tem condições de pagar. Então, a gente faz esse procedimento sem custo nenhum. Então, esse é o nosso maior papel hoje, para estar justamente evitando aquela questão do abandono. A questão, então, de atendimento, de resgate, nós podemos dizer que toda semana tem cerca de 2 atendimentos de animais que estão nas ruas feridos, com doença, que realmente a gente tem que intervir. Mas aqueles animais que simplesmente estão perambulando pelas ruas, a gente não tem condições de estar recolhendo justamente por não ter onde levar. Então, hoje a gente só atua naqueles casos que o animal não tem condições de ficar sem apoio nenhum. Chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Anderson e o médico veterinário Ângelo Menin sobre a Arca de Noé.